Prazer. A gente vai um pouquinho lá fora, né? Porque a gente começa falando de um assunto que mexe com a economia, né, da Europa. O Reino Unido anunciou que vai impor uma taxa temporária de 25% para taxar lucros de empresas de gás e petróleo. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças, que acusou as empresas de estarem tendo lucros extraordinários somente pelo aumento dos preços das commodities e não porque estão assumindo riscos ou propondo inovações e mais eficiência. E o que isso significa para a economia do país? Qual que é o reflexo que pode ter também para outras economias? Agora todo mundo quer dar subsídio. Isso é uma coisa que deve acontecer. O Rishi Sunak, que é o chanceler, ele deixou claro que existe um interesse de aumentar esse subsídio numa forma de 5 bilhões de libras esterlinas. Por isso que ele está aumentando de 40% para 65% os impostos. Agora, isso pode ser o que a gente fala em inglês, até falar o que pode ser um backfire. Por quê? Porque o fato de você dar subsídio justamente para tentar melhorar a conta de energia dos britânicos, isso pode aumentar o consumo ou o consumo não arrefecer. A economia do Reino Unido está com uma inflação de 9%, um desemprego de 4%. Você dando mais esse subsídio, é possível que no final das contas a demanda por consumo não se arrefeça. E não vamos esquecer, a União Europeia, junto com o Reino Unido, já decidiram que vão cortar as importações em 2/3 da Rússia. Então, no final das contas, o que você tem? Você tem uma oferta menor e alguns países dando subsídio para as famílias continuarem podendo pagar. E se você continua podendo pagar, veja, ninguém está falando que não deve dar, mas é que a oferta, a demanda acaba se ajustando. Se eu continuo dando subsídio para você continuar consumindo, o que eu quero dizer que isso aqui pode ser um backfire, ou seja, dar um tiro no teu pé. O preço do combustível continua subindo mais ainda, o preço do petróleo continua subindo mais ainda. E ainda a gente tem que levar em consideração a abertura da economia da China, ou seja, o lockdown está sendo relaxado, está sendo flexibilizado de certa maneira. Então você tem 2 pontos aí que mostram que a demanda por petróleo vai aumentar na China e que a oferta por petróleo vai diminuir vindo da Rússia, e alguns países já estão até discutindo aqui no Brasil também de oferecer subsídio, etc. Mas o subsídio aí de aumentar a taxação da BP, que era a antiga British Petroleum, e as petrolíferas do Mar Norte, isso pode acabar afetando, indo justamente ao contrário. O preço do petróleo acaba subindo. Por quê? Você dá mais dinheiro para a população para pagar a tua energia, você não reduz o consumo da tua energia. Pelo contrário, você pode manter e aumentar o consumo da tua energia e de barril de petróleo e de gás natural. Com uma oferta menor, tem mais inflação, ou seja, tudo aquilo que eu te dei de subsídio, eu vou te tirar com taxa de juros lá na frente. Então precisa tomar cuidado, que é aquela coisa, você puxa um fio, justamente do emaranhado de fio, vem um monte de coisa junto. A gente entende, você entende que é necessário uma política social, etc., mas também não vamos esquecer que toda e qualquer política social, primeiro, isso todo mundo sabe, qualquer economista sabe, não existe almoço de graça. De alguma maneira, o valuation dessas empresas pode ser afetado. Segundo, se eu não diminuir o consumo, dado um cenário de choque de oferta, o preço vai continuar subindo. O preço vai continuar subindo, então todo aquele subsídio que você me deu, eu vou precisar de mais subsídio ainda para pagar um preço do petróleo que está mais alto. Então, não pode sair na calada da noite, dando subsídio à torta direito, achando que isso vai ajudar a população. No final das contas, pode ser inócuo e prejudicar as contas públicas, que no caso do Reino Unido não é um problema tão grave. Mas é óbvio que em algum momento o Brasil vai perceber, vai querer tributar a Petrobras de alguma maneira, ou usar os dividendos dela, e isso vai acabar fazendo com que o consumo de petróleo, ou seja, pode até prejudicar o mercado de etanol, o consumo de petróleo continua cada vez mais forte e numa oferta cada vez menor. Tanto é que já estamos com problema de refino aqui em relação ao diesel, né, Isa?